Eu sou a Bruna Barbosa e você está no canal de vídeos do YouTube da Rádio Bandeirantes. Neste espaço inaugurado hoje, a gente vai conversar sobre saúde e bem-estar. E para acompanhar os vídeos que a gente vai postar por aqui, é tudo bem simples, basta curtir o nosso canal, se inscrever bem rápido aqui, ó, embaixo da tela. Você também pode fazer comentários, sugerir pra gente outros temas para os próximos vídeos. E aqui ao meu lado está o ginecologista obstetra Marcelo Daia, da clínica Daia e Venturieri. Hoje a gente vai conversar sobre menopausa. Doutor Marcelo, obrigada e bem-vindo aqui ao Estúdio Digital da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Bruna? Obrigado pelo convite, obrigado à Rádio Bandeirantes também pelo convite. E vamos lá, falar um pouquinho sobre menopausa hoje. Vamos lá, doutora, a menopausa, ela é muito mais do que só a pausa da menstruação, ela também é um declínio do hormônio da mulher, de todos esses hormônios. O que isso significa na prática, geralmente com a mulher mais madura? Primeiramente, eu acho que menopausa a gente sempre tem que falar que não é uma doença, né? Que a maioria das mulheres acham que é uma doença, mas não é uma doença. É um momento fisiológico da vida dela. É o momento que ela passa da fase reprodutiva para a fase que ela não pode mais reproduzir. Então, esses hormônios reprodutivos femininos vão diminuir e aí sim ela entra nessa faixa de menopausa. Quais são os principais sintomas da menopausa? Então, a mulher com a diminuição dos hormônios, normalmente a partir dos 40 anos, ela entra nessa fase do climatério, que é o momento de transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. E aí, ela, com essa diminuição de hormônio, ela vai ter alguns sintomas, principalmente as ondas de calores e fogachos, que é o que elas mais reclamam, que elas mais conversam entre elas, que elas falam, a partir do momento que começa a sentir isso, acho que eu estou na menopausa. Não necessariamente, porque a menopausa ela só é confirmada a partir do momento que ela para de menstruar, quando o ovário para de produzir esses hormônios. Então, ela pode estar sentindo esses sintomas e mesmo assim ainda não estar na menopausa. Mas, por exemplo, começou a sentir esse calor, é um indicativo de que a menopausa está chegando? Isso, é a fase do climatério. Então, a mulher está com a diminuição dos hormônios e esse período da menopausa vai chegar. Na mulher brasileira, a média da menopausa a partir dos 50 anos. Então, com 50 anos, ela vai configurar a menopausa, mas ela pode vir a sentir esses sintomas um pouco antes, devido à diminuição dos hormônios. Porque o hormônio, assim, hoje eu não produzo mais. Ele vai diminuindo conforme a idade da mulher. E aí, por exemplo, tem alguma coisa que pode ser feita em relação especificamente a esse fogacho, a esse calor? A reposição hormonal entra como um todo para auxiliar nesse processo? Então, principalmente, como eu falei bem no começo, a menopausa não é uma doença, então nós vamos tratar os sintomas delas. Então chega a cerca de 60% a 80% esses calores, esses fogachos. Se esses calores, fogachos estiverem incomodando demais, a gente vai entrar com tratamento. O principal tratamento desse período é a reposição hormonal. Mas antes de fazer qualquer reposição hormonal, ou até mesmo antes de fazer qualquer tratamento, a gente precisa ter uma avaliação completa da paciente. Toda mulher pode fazer essa reposição? Não. Por isso que a gente faz sempre essa avaliação. Existem algumas contraindicações, porque a gente sabe que a reposição hormonal vai ajudar nesses sintomas, mas pode angariar alguns efeitos colaterais. Por exemplo, podemos apresentar uma evolução de um câncer de mama numa mulher. Cada 1000 mulheres que fazem reposição hormonal, 17 podem apresentar câncer de mama. Então, existem alguns detalhes, algumas especificações para a gente fazer ou não a reposição. Mulheres que já tiveram algum tumor hormônio dependente, não podem usar hormônio. Mulheres que já tiveram doença cardiovascular, não podem usar hormônio. Mulheres que já tiveram trombose, que esse é um tema sempre muito interessante em relação ao hormônio, também não podem usar. E aí por si vai. Esses hormônios são semelhantes aos hormônios que tem pílulas, por exemplo? São hormônios que as mulheres que já faziam algum tipo de contracepção já tiveram contato? Sim, o hormônio é semelhante, que a gente está falando dos hormônios femininos, estrógeno, progesterona. O que vai diferir dos anticoncepcionais, sim, é a dosagem. E aí a mulher que não pode fazer ou que não quer fazer, né? Porque às vezes tem alguma mulher que não quer tomar hormônio, é uma bomba hormonal, a gente ouve muito isso, ouve né? Muito, existe um clã, sim, sobre hormônios. Por isso que a avaliação e o desejo da mulher
E o principal que eu falo com todas as minhas pacientes é o questionário que nós fazemos com ela, para ver qual é o objetivo de vida dela. Porque às vezes a paciente, a mulher tem o fogacho, tem o calor, mas ela não se incomoda. Então a gente não precisa entrar com hormônio. Às vezes uma atividade física, uma dieta balanceada, ela estar bem consigo mesma, a parte emocional é muito importante, isso pode ajudar. Hoje a gente existe alguns tratamentos alternativos, como fitoterápicos, homeopatias, acupunturas, que tudo isso vai trazendo um benefício para a mulher. E não necessariamente ela vai precisar tomar hormônio nesse período. Lembro você que nos acompanha aqui pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube, que a gente está conversando hoje com o Dr. Marcelo Daia, ginecologista obstetra. O nosso assunto é menopausa. Doutor, a mulher que está na menopausa precisa realizar esses exames preventivos também? Detectou, estou com menopausa. Uma vez ao ano no ginecologista, precisa ir a cada 6 meses, diminui e aumenta? Como é que fica essa periodicidade de consulta? A rotina ginecológica se mantém. Como eu falei, a menopausa não é uma doença, né? É uma fase fisiológica da mulher. Óbvio, o que vai dar a periodicidade do exame de rotina é o quadro clínico da paciente. Então, se a paciente for uma mulher assintomática, fará os exames rotineiros anualmente. Óbvio que nesse período a gente já insere alguns outros exames, que é muito importante a gente ter que comentar a densitometria óssea, porque com a diminuição do hormônio, existe uma perda da densidade óssea muito importante, aumentando a chance de fraturas ósseas. E a partir desse exame de densitometria óssea, a gente consegue ou prevenir uma osteoporose e até manter essa paciente nos índices normais de densidade óssea. E é interessante que essa paciente também tenha consultas com outras especialidades, com endócrino, de repente, para cuidar dessa parte hormonal junto com o ginecologista. Eu sempre falo isso. Hoje o tratamento, nós temos que tratar as mulheres, não só as mulheres, todo mundo, de uma maneira completa, né? Então, assim, uma equipe multidisciplinar, e a partir o médico clínico da mulher é o ginecologista. Com um bom questionário, a gente consegue fazer uma boa avaliação dessa paciente e fazer uma conduta, um acompanhamento com outros profissionais. Agora, falando bem antes da menopausa, primeira menstruação. A gente costuma ouvir que tem muitas meninas de 10, 12 anos cada vez menstruando mais cedo. Por quê? E quem menstrua mais cedo também vai ter menopausa mais cedo? Não necessariamente, né? Existe até uma relação conforme o histórico familiar. Minha mãe menstruou por volta de 12, existe uma tendência dessa menina também menstruar. Óbvio que hoje em dia o fator ambiental interfere muito nisso. Então, alimentação, atividade física, tanto por isso que hoje as mulheres, até as meninas, estão tendo a menarca, que é a primeira menstruação, mais cedo. Então a gente tem que observar isso. Mas não necessariamente ela menstruar mais cedo, ela vai ter uma menopausa mais cedo. E as mulheres que têm doenças, por exemplo, a endometriose, quando alcançam a menopausa, o que acontece com essas doenças? Elas continuam, elas diminuem, aumentam? Então, normalmente as doenças hormônios dependentes, elas vão melhorar nesse período da menopausa, né? Então, como ela não vai ter mais hormônio, não vai ter mais proliferação, a tendência é que se a mulher tiver uma endometriose, ela vai melhorar dos sintomas dela. E isso pode ser normalmente acima dos 50, 45? Isso, é aquilo que eu falei, a média da mulher brasileira, 50 anos. Então, ela começa a ter uma diminuição importante dos hormônios a partir dos 35, chegando aí nos 40, nessa fase do climatério. Então, nos 35, por exemplo, é um bom momento para, de repente, fazer exame se ainda não engravidou, se não tem nenhum parceiro e quer ter filhos, né? Hoje, com a mulher muito independente, com a mulher inserida no mercado de trabalho, é sempre importante fazer essa avaliação. Porque hoje a mulher estuda, trabalha, tem a vida própria e talvez o sonho da maternidade vai chegar um pouquinho mais tarde. E infelizmente a mulher tem uma data limite, né? Ela é limitada em relação à reprodução. Então hoje existem já alguns exames que a gente consegue avaliar a reserva ovariana. Então desde os 30, minhas pacientes, eu tenho esse diálogo com elas, a gente consegue avaliar. Se ela tiver uma reserva ovariana baixa, a gente consegue congelar óvulos
Então ela quer engravidar aos 40, mas ela vai ter óvulos de 30 anos, isso vai ajudar bastante ela. Alternativas não faltam. E como a gente citou aqui a endometriose, este, aproveito para te convidar, é o assunto do nosso próximo canal aqui no YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes. Você se inscreve, curte esse vídeo aqui embaixo, comenta, diz pra gente o que é que você achou. Dr. Marcelo Daia, ginecologista, muito obrigada pela participação aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes.